Shalom! Eu estou bem aqui no alto do Monte Arbel e a nossa jornada de hoje é por esta montanha incrível, localizada bem às margens do Mar da Galileia, bem em frente à cidade de Magdala, Migdal. Neste local, os judeus se esconderam e se defenderam dos romanos. E nós vamos descer pelo penhasco do Monte Arbel para conhecer como era o local onde milhares de judeus tentaram escapar das mãos dos romanos. Siga-me pelo Monte Arbel, na Galileia, e pela história do povo de Israel. O Monte Arbel é um dos locais mais bonitos e especiais para serem visitados em Israel. Esta montanha, que se eleva a cerca de 500 metros acima do Mar da Galileia, nos proporciona uma das visões mais pastorais e impressionantes de toda a região. Na região do Parque Nacional de Arbel também vivem diversas espécies de animais, como roedores grandes, gatos selvagens, veados, cabras montesas e até mesmo aves de rapina, que têm seus ninhos em sua encosta. O Monte Arbel é uma montanha na Baixa Galileia e está localizado bem próximo à famosa cidade de Tiberíades, em Israel. Esta montanha se dividiu em duas após um grande abalo sísmico. A outra metade é chamada de Monte Nitai. O Monte Arbel é, sem dúvida alguma, uma excelente opção para quem gosta de longas caminhadas com vistas deslumbrantes. Uma paisagem de tirar o fôlego por um lado e cavernas e uma encosta bem íngreme por outro lado. Sombra e uma brisa muito agradável tornam este passeio um passeio incrível, mas que exige um esforço físico muito grande daqueles que se aventuram. Porém, sem dúvida alguma, o esforço é bem recompensado. E nós compartilhamos com você as imagens dessa nossa aventura pelo penhasco de Arbel. Os judeus já habitavam aqui até mesmo antes do 1º século. Quando Herodes se declarou em 37 rei de toda a terra de Israel, Antônio exigiu que ele repreendesse a todos os judeus que não queriam ser fiéis ao Império Romano. Por causa da dificuldade topográfica do local, Herodes teve muito trabalho e quase que não conseguia afetar a vida daqueles que viviam aqui. Até que um dia ele mudou sua estratégia. Herodes somente teve sucesso quando ele criou uma espécie de elevador feito de madeira e de roldanas, os quais desciam os soldados bem em frente às cavernas que haviam aqui. Desta forma, os soldados podiam jogar algo que provocasse fumaça, forçando com que os judeus saíssem. Muitos eram apunhalados, queimados e alguns, desesperados, se lançavam penhasco abaixo. Esta tragédia se repetiu pouco mais de 100 anos depois, durante a Revolta Judaica. Flávio Joséfo conta que ele mesmo ordenou a fortificação deste local, para se tornar o reduto de proteção da comunidade judaica da região de Magdala, que fica ali embaixo. Magdala, um dos vilarejos onde Jesus andava e onde fez muitos milagres. Flávio Joséfo, que era um historiador e conhecia muito bem
o que havia acontecido ali durante o período de Herodes, resolveu se entregar e fazer um acordo com o Império Romano. Muitos dos judeus desesperados perderam ali as suas vidas. Enquanto vou descendo por esta rampa íngreme, fico a imaginar o esforço tremendo que os judeus na antiguidade fizeram para poder se proteger aqui da maldade dos romanos, que queriam escravizá-los. Centenas de famílias que tiveram que abandonar o conforto de suas casas lá embaixo. Homens, mulheres e crianças, com tudo o que eles tinham na vida. Junto com a esperança de que talvez aqui eles ficassem longe da espada e das setas dos romanos. Infelizmente, nós sabemos que eles não conseguiram sobreviver. Os romanos os pegaram mesmo neste penhasco. Este local, que é hoje parte do Parque Nacional Arbel, tem, além de sua beleza natural, dezenas de casas que foram construídas em dezenas de cavernas em seus desfiladeiros pelos judeus que viviam sob a opressão romana bizantina após a expulsão dos judeus da região da Judéia. Andar por dentro da fortaleza é uma sensação incrível. Como puderam homens na antiguidade construir um lugar tão interessante como esse? Uma arquitetura incrível, utilizando cavernas naturais e formando uma fortaleza sem precedentes. Não há nada semelhante em toda a terra de Israel. Aqui podemos entrar dentro do que era, no passado, uma torre de vigia. Ele podia ficar aqui nesta fresta, observando os que se aproximavam da fortaleza, avisando aos seus moradores. Milhares de pessoas podiam viver dentro deste complexo, além de viverem também nas cavernas em torno desta fortaleza. Quando ando por esta fortaleza, fico a imaginar como sofreram os meus antecedentes. Muitos preferiram a morte do que a escravidão. A liberdade de culto ao seu único Deus do que o paganismo romano. O que os judeus do passado passaram aqui, jamais realmente poderemos compreender. Mas, sem dúvida alguma, eles deixaram indícios de uma cultura e de um tempo que jamais voltarão. Um tempo de glória, um tempo de bravura. No topo desta montanha existem 4 vilarejos judaicos atuais: Kfar Zeitim, Arbel, Kfar Chitim e Mitzpah. O seu pico atinge uma altitude de 282 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, cerca de 500 metros acima do nível do Mar da Galileia. Ele domina toda a região que o circunda, pelo fato da região estar muito abaixo da superfície do mar e do mirante do topo do monte. Pode ver quase que toda a Galileia em direção às montanhas do Golã e às cidades de Tzfat, Tiberíades e a maior parte do próprio Mar da Galileia. No platô desta montanha, ainda se pode ver aqui as ruínas do antigo assentamento judaico,
do IV século, que incluem esta sinagoga onde estou agora. Relatos de historiadores da era bizantina demonstram que este vilarejo era bem próspero. Por isso, podemos ver aqui uma sinagoga que provavelmente era muito bem decorada. E junto a ela foi descoberto um lagar. Ao ver este assentamento da era bizantina, veio à minha mente a capacidade que o povo judaico tem de se recuperar. Tanta destruição, tanto ódio, o cerco e a guerra. Novamente eles se levantaram e reconstruíram seus vilarejos. E hoje, 2000 anos depois, novamente o povo de Israel se levantou e reconstruiu a sua nação. Talvez essa seja a mais importante de todas as mensagens e lições que podemos aprender a respeito do povo de Israel quando vemos essas ruínas. O povo de Israel está vivo. Viva o povo de Israel! Eu espero que esta jornada de hoje tenha revelado um pouco mais sobre a vida do povo judaico no primeiro século. Nós vamos seguir adiante pelas páginas da Bíblia e pela história de Israel.